gostava de, em meu nome, do canal A Cor do Dinheiro, dos stakeholders que a gente tem envolvidos nisto, a saber, a Vision, cuja iniciativa, eu sei que a Câmara é aquela, estava a tentar falar com toda a gente, e a Vision, que está connosco na organização deste evento e destes que vamos iniciar pelo país fora, e também dos stakeholders, a saber, estão aqui os nomes todos, Novo Banco, na banca, Fidelidade nos seguros e Sendis no software de gestão. Queremos primeiro agradecer à instituição. Em segundo lugar, lembrar e agradecer também às pessoas que tiveram a preocupação de estar aqui connosco hoje. Mas, e já agora, sem esquecer quem está do outro lado, porque isto está a ser transmitido em streaming. E tentar explicar um bocadinho, antes de chamar aqui o Dr. Fernando Magalhães, porque é que nós estamos a fazer isto. É muito simples. Nós temos um déficit muito grande de literacia financeira em Portugal. E quando falamos de déficit de literacia financeira é de empresas e de famílias, pessoas individuais. E nós sentimos que uma das razões que nós temos uma dificuldade muito grande de crescer economicamente, tanto como pessoas profissionais como empresas, radica nisto. E se nós formos pensar no assunto com profundidade, até chegamos à conclusão que esta questão da literacia financeira é algo que nos deviam começar a incutir muito cedo, mesmo na escola básica. Ora, isso não existe. E, portanto, a nossa grande preocupação é esta, é que quanto mais informados nós tivermos, e sendo que informados as famílias, nós individualmente, os profissionais das empresas, melhor podemos desempenhar a nossa função. Ora, quando decidimos fazer isto, pensámos em várias entidades. Primeiro, além de nós e os dos stakeholders, uma universidade barra um politécnico e também associações empresariais. Porque é com base neste cluster que nós podemos fazer a diferença. Ora, se nós formos olhar para os últimos 30 anos, de facto já há uma diferença grande, já evoluímos, mas não chega. E é por isso que nós estamos a organizar isto. O ISCAP do Porto é a primeira instituição e o primeiro sítio onde estamos a fazer. Vamos percorrer ainda mais 17 distritos além deste, e o mínimo que a gente pode exigir é que isto, além de ser um sucesso, e o sucesso significa que tenha alguma utilidade para quem está desse lado, seja para quem vem às sessões, seja para quem está do outro lado a ver em streaming e que depois vai ter a possibilidade de ver isto, porque vai ficar em cloud, naturalmente, e servir de mais um elemento de aproximação entre aquilo que é a faculdade, que é a academia e a realidade empresarial. Toda a gente sabe, sobretudo os estudantes que estão aqui, toda a gente sabe que há uma diferença muito grande entre o que nós aprendemos dos bancos da faculdade e aquilo que é a realidade empresarial. Todos nós sabemos isso, eu sei isso porque já fui docente universitário e continuo a ser, e portanto é com base nessa preocupação. Estão a ver porque é que eu esperei 10 minutos? Era para estarmos aqui todos dentro da sala. Bom, mas para abrirmos a sessão de hoje, eu vou convidar o Dr. Fernando Magalhães, professor Fernando Magalhães, presidente do ISCAP, para dar aqui uma nota introdutória. Faz favor, senhor. Boa tarde a todos. Fico contente de ver aqui estudantes, docentes e convidados. Bem-vindos ao ISCAP, uma escola centenária, uma das maiores escolas nas ciências empresariais do país, mas, e sem dúvida, a maior escola na área da contabilidade. Obrigado por estarem connosco e não quero deixar de agradecer à Corporate Talks por estar presente no ISCAP, dar início à sua digressão pelo país nesta escola e ter aceito o convite para integrar o Trivia da Contabilidade. O Trivia da Contabilidade é mais uma das atividades do ISCAP, organizada exclusivamente por alunos. Já havia de todos os cursos da nossa escola, não havia nenhum de contabilidade e um grupo de estudantes decidiu que ia fazer um grande evento de contabilidade. Nessa altura o Dr. José Pedro Farinha contactou-me a propor que o ISCAP fosse o primeiro anfitrião da Corporate Talks. E assim, como hoje coincidia com o meio exatamente do Trivia da Contabilidade, eu propus que a Corporate Talks integrasse esta atividade dos alunos. Mais uma vez,
o SCAP mostra, e os seus alunos, que são capazes de organizar grandes eventos de grande sucesso. Eu costumo dizer muitas vezes, e o Camilo Lourenço acabou agora de dizer, que tão importante como estar nas aulas, tão importante como estudar muito, é organizar eventos, assistir a eventos onde pessoas do meio empresarial possam trazer o seu saber para o seu saber prático e não aquela teoria que se aprende nas aulas, que é fundamental, claro, os alunos que aqui estão têm de ter essa noção, é fundamental saber teoria, mas é muito importante saber o que se passa na vida real. Dou os parabéns à Corporate Talks por este empenho de trazer a literacia financeira para a população portuguesa. Estou totalmente de acordo que a falta dessa literacia é, muitas vezes, impedimento para a progressão do país e das famílias. Bem-vindos ao SCAP, espero que seja, e tenho a certeza que vai ser, um grande sucesso e parabéns à equipa também organizadora do Trivia da Contabilidade. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Olha, e antes de começarmos a chamar as pessoas aqui para o palco, porque ainda primeiro vamos ter o Miguel Trindade da ANGE, que vai-vos explicar o que é que a ANGE faz e como é que vocês podem ser empreendedores, que é uma questão muito importante. Vamos passar aqui uma espécie de vox pop sobre as questões de literacia financeira. E já agora queria só pedir às pessoas, nós vamos ter a oportunidade depois de colocar questões e esperamos que vocês desse lado também as coloquem. Agora que já temos portinhas fechadas, já podemos então lançar o Vox Pop. Mais importante que o que os estudantes aprendem na sala de aulas é a sua ligação ao mundo real. Nas aulas aprendem a teoria, mas hoje em dia a teoria não é nada se não tiver uma forte componente prática e conhecerem o que acontece lá fora, nas empresas onde eles um dia vão trabalhar. Este evento, ao vir ao SCAP, vai trazer empresários, homens de negócios, toda a cultura real e, portanto, é uma riqueza para os nossos estudantes para um dia mais tarde ingressarem no mercado de trabalho. Foi com um grande prazer que vimos a Vision, o Corporate Talks, a aderir a um evento organizado pelos estudantes, o Trivia da Contabilidade, organizado apenas por estudantes do curso de Contabilidade e que, desta forma, vão ter a sua atividade muito mais rica porque tem a Corporate Talks, um evento de grande visibilidade aliada ao Trivia da Contabilidade. Formamos esta parceria de modo a reforçar o percurso do Trivia de Contabilidade e marcar os alunos, realizando um dos objetivos, que será então a aproximação entre o mercado de trabalho e a comunidade académica. O mundo tem vindo a mudar de uma forma alucinante e cada vez mais imprevisível, de uma forma mais imprevisível. A mudança geracional nos próprios hábitos e padrões de consumo também tem vindo a intensificar-se e o facto de haver novas ideias, novas formas até de comunicar com o cliente e de vender o produto e o serviço é importante e é fundamental para a sobrevivência de qualquer negócio. A literacia financeira é todo o conhecimento que nós podemos ter sobre os instrumentos financeiros, sobre tudo o que nos envolverá na parte de financiamentos, de investimentos e a parte económica. Coisas sobre economia, por exemplo, revistas de economia, que eu leio algumas, notícias. Conheço alguns projetos que agora estão a criar, como podcasts ou até páginas no Instagram que tentam visar essa parte da literacia financeira e são pequenos investidores que começam a difundir essa parte de curso até. Não, que tenha conhecimento, não tenho, não me recordo. Um computador. PPRs, por exemplo, apostei nisso e está a ter bons resultados. Comecei a investir em certificados e na bolsa e para já tem-me saído bem. Tenho conseguido ganhar liberdade financeira e dinheiro para investir noutras coisas que gosto. Através de pesquisas, opiniões de outras pessoas e assim. São refletidos, mas totalmente informados acho que não são. Se eu soubesse o que saiu sobre ações, nunca me tinha metido nisso. Também no corpo.
Já pensei em fazer algum tipo de investimento mais empresarial, mas que depois o risco, não ter a certeza do que poderia surgir daí, e então o custo de correr atrás disso ou contratar alguém que realmente percebesse também me afastou de implementar esse negócio. Dúvidas não são. Portanto, é exatamente para essas dúvidas, para muitas delas, sobretudo para quem não tem experiência empresarial, que nós vamos tentar responder nesta sessão e nas próximas. Agora quero pedir àquela malta que está ali ao fundo, podem sentar-se ali atrás, já agora. É que aqui depois não vão ver nada, estão a ver? Sim, aí que a malta está de pé. Vamos sentar ali atrás, acho. Desculpem lá, isto é o defeito do professor ainda, ok? Aqueles 10 minutos que eu dei há bocadinho para o pessoal entrar, sabem o que é que era? Quando eu dava aulas na faculdade, esperava sempre 5 minutos para começar uma aula. Já sabia que chegava a malta atrasado. Depois dizia assim, olha, a partir de 5 minutos já ninguém entra. Porque como a malta está em interação, não é chegar aqui e despejar slides, como a malta está em interação, aquilo interrompe o raciocínio. Bom, mas está tudo bem, está tudo resolvido já. Eu vou chamar o Miguel Trindade da ANGE, vai explicar aqui em 2 ou 3, em 10 minutos, o que é ser empreendedor e de que maneira é que a ANGE até pode contribuir para ajudar a tirar algumas dúvidas nessa matéria, antes depois de irmos aqui ao painel para discutir estas questões. Miguel. Ouvir? Sim, parece que sim. Em primeiro lugar, agradecer o convite à Corporate Talks, na pessoa do José Pedro Farinha, ao Camilo Lourenço, Mediação, aos restantes membros do painel, SCAP, e cumprimentar-vos a todos presencialmente e online. Se calhar, numa primeira fase, falar um bocadinho da entidade que represento, a ANGE. O meu nome é Miguel Trindade, sou diretor financeiro e membro do Conselho de Gestão da ANGE, Associação Nacional de Jovens Empresários, e estamos aqui reunidos no meio de jovens, por isso fantástico para falar um bocadinho de nós. A ANGE foi fundada em 1986, o propósito da ANGE é basicamente apoiar jovens empresários na persecução da sua atividade e transformar o seu conhecimento em valor acrescentado para o tecido económico e para as próprias empresas. Nós temos mais de 5 mil sócios, temos uma abrangência nacional, temos núcleos regionais por todo o país, temos um núcleo de Lisboa e Val do Tejo, temos um núcleo em Évora, no Alentejo, no Algarve, em Faro, e em Coimbra, no centro. Temos também as nossas principais áreas de atividade, no sentido de ir de encontro ao propósito da nossa associação, passam pela formação. Temos uma área de formação no sentido de capacitar e desenvolver as habilitações e as qualificações dos nossos empresários e de qualquer um que queira frequentar as nossas formações. Temos uma área de empreendedorismo que é basicamente o core da associação, e que passa por termos 9 núcleos e 9 incubadoras nacionais distribuídas por todo o país, com 223 empresas incubadas à data e de onde já saíram mais de 850 empresas dos nossos centros de incubação. Fazemos também criação e apoiamos na elaboração de planos de negócios para a criação das próprias empresas. E muitas vezes tentamos dissuadir que isto aconteça, porque às vezes a coisa não pode acontecer, nem faz sentido as empresas serem criadas, pois são inviáveis desde o início e também faz parte do nosso propósito também explicar às pessoas isto mesmo. Ou seja, são destruidores de sonhos vocês. Às vezes podem ser pesadelos, então deixam de ser um sonho. E é melhor destruir o sonho agora que ter que destruir a empresa mais tarde. Sem dúvida alguma. Força. Por último, falar de um projeto também, aproveito para falar do Portugal Fashion, é um projeto, é uma marca ANGE, inicia-se amanhã de 16 a 19 de março na Alfândega do Porto, estão todos convidados a visitar-nos para um serão e para um convívio, para um bom convívio entre nós. Espero ver-vos lá, também convidar-vos para conhecerem os espaços ANGE e espero também que se tornem um dia, muito desta juventude que vemos e que se tornem empreendedores, que se tornem nossos sócios
Também as empresas já se podem tornar, nós quisemos aproximar-nos como associação das empresas, então temos uma nova tipologia de sócios, que é o sócio corporativo, por isso estão todos convidados também a conhecer-nos e a tornar-nos isto também uma realidade. Apresentações feitas, então agora passar a falar daquilo que nos trouxe aqui, que é a literacia financeira, e a importância vital que isto tem nas nossas vidas, não só empresariais, mas também no nosso dia-a-dia enquanto pessoas, e que é importante e cumpre o propósito também da associação. Algo que é feito pela Vision, algo que é feito pela Corporate Talks a partir do dia de hoje e algo que é feito diariamente pela Cor de Dinheiro. Isto passa por saber ler números, inicia-se na matemática, é o saber ler números, saber como identificar que números ler, como colocar os números por forma a serem lidos da forma que nós queremos, ou seja, mediante a posição em que nos encontramos. O Camilo pode querer ler um tipo de números em certas situações e eu vou contrariá-lo porque quero outro tipo de números, porque eu sou financeiro, o Camilo pode estar na área comercial, então isto gera aqui uma panóplia de discussões proveitosas e que fazem todo sentido, mas que efetivamente faz sentido eu conseguir entender os números que o Camilo está a ler, conhecer a perspectiva do Camilo, e o Camilo conhecer a minha perspectiva e saber também interpretar os meus números. Passa também por uma componente fiscal do nosso dia-a-dia. É importantíssimo nós entendermos a componente fiscal e o impacto que tem no dia-a-dia das empresas e das pessoas, ou seja, nós conseguimos de antemão começar a preparar-nos para o efeito fiscal e não chegarmos ao último mês de atividade, quando temos de fechar contas e começamos a preocupar-nos com o efeito fiscal e com os impostos que vamos ter de pagar, não só as pessoas como as empresas. Isto acontece diariamente no tecido económico português. E depois também falar da qualidade da informação, que é importantíssima para a tomada de decisão, e aqui estamos no escape, ou seja, uma parte muito importante para esta boa tomada de decisão é a qualidade da informação, que é facultada pelos softwares de gestão, mas pelos contabilistas, que hoje em dia se calhar são contabilistas, assessores financeiros, data analysts, não sei, pode-se chamar um conjunto estas nomenclaturas todas pode-se utilizar na pessoa de contabilista, que nos vai dar a informação de qualidade para a tomada de decisão. Eu gostava também de falar aqui de um tema que o Camilo levantou há bocado, que é o timing e a abordagem à literacia financeira, e que eu acho que deve ser realmente numa idade precoce, no ensino básico, 7º ou 9º ano. Eu tento fazer isso todos os dias com os meus filhos. Tenho um de 5 anos, o Vasco, um de 10 anos, o Tiago. Eles matavam-se se eu não dissesse o nome deles. Com o Tiago, ele no outro dia perguntou-me porque é que o preço da gasolina está sempre a subir e a descer e neste momento só a subir, não é? E eu expliquei-lhe que tem a ver com a lei da oferta e da procura. Ele entendeu-a e agora chama a lei da procura e da oferta, o que eu acho que até vai no sentido correto, porque para existir uma oferta tem de haver uma necessidade de mercado, ou seja, se calhar a procura está primeiro. e um bocadinho neste sentido, ir de encontro ao tema que foi lançado hoje, que é ideias e investimento. Ou seja, uma necessidade de mercado é que vai trazer uma ideia de negócio, uma ideia de investimento. E uma ideia não passa de uma ideia se não for viável, ou seja, antigamente, no tempo dos nossos avós, quando havia pouca, as coisas eram escassas, era fácil ter um negócio e de nos sustentar nós próprios. Hoje em dia há um conjunto de due diligences, de benchmarks que tem de ser feito para compor um modelo de negócio e perceber se a ideia original, ou seja, basta ir à internet, perceber se já existe, se não existe, se é viável, se há muito, e depois há uma segunda componente, que é a parte mais importante, que é, ok, eu tenho uma boa ideia, é original, faz todo sentido, validar económico ou financeiramente a ideia, ou seja, e aqui passamos para aquilo que se está sempre a falar, que é um plano de negócios, um business plan. E eu aqui gostava de referir só 2 componentes, para também não perder muito tempo.
e são as duas dimensões de um business plan, a dimensão económica, onde falamos do resultado que liberta, da margem que liberta, e gostava também de falar de uma outra dimensão que se fala pouco, que tem a ver com a parte financeira do plano de negócios, ou seja, o cash flow, o fundo de maneio necessário, as necessidades de fundo de maneio e o cash que liberta. E a parte da tesouraria que às vezes faz com que qualquer uma destas duas dimensões inviabiliza desde de início um plano de negócios ou qualquer negócio, ou seja, não é só olhar e ver que o resultado é fantástico, é perceber se é suportável financeiramente, ou seja, a nível de tesouraria. E se efetivamente houver necessidades de financiamento, como é que podemos financiar o negócio? Temos recurso à banca, método tradicional, que já não é muito atrativo às vezes para os jovens empreendedores e para startups. Temos fundos europeus com os PTs 2020, temos os capitais de risco, Capital Ventures, que não há muito em Portugal, mas é extremamente dinâmico e é o que normalmente aqueles unicórnios, que nós até somos pioneiros, utilizam para levantar dinheiro. E ressalvar que Portugal já tem 7 unicórnios, eu acho que é algo fantástico, ou seja, somos mesmo capazes quando queremos. E depois um mecanismo que eu acho delicioso, acho extremamente sexy, se me permitem, que é o crowdfunding, onde estas vertentes económico-financeiras deixam de ter não prevalecem tanto no financiamento que é atribuído, ou seja, o que prevalece é a partilha de valores entre investidores, financiadores e também quem detém a ideia. Por último, para não me alargar muito e para vos deixar entregues ao painel que vem aí, o Camilo já está ali à espera, gostaria de deixar aqui só umas pequenas provocações aos nossos convidados de painel, onde temos uma seguradora, Fidelidade. Eu aqui gostaria de deixar a nota, a importância dos seguros em qualquer ramo de atividade, é muito importante. A provocação que eu deixo é aquela ideia que existe normalmente das seguradoras, quando efetivamente há um sinistro, no medo que nós temos de que esse sinistro não vai ser suportado, não vai ser assumido e reembolsado pela seguradora. Ou seja, a pergunta que deixo é como escolher o seguro, rodearmos-nos de mediadores ou companhias de seguros para estarmos salvaguardados. Temos aqui uma tech company, uma software house, a Sandys, ou seja, é imprescindível para o dia-a-dia de hoje de qualquer empresa ter um ERP, ter qualidade de informação que seja consistente para a nossa tomada de decisão e que seja rápida, ou seja, que seja flexível. A provocação aqui seria, muitas vezes estes meios não estão ao alcance das pequenas e microempresas, ou seja, apesar da sua importância, e como é que se pode gerir e ultrapassar esta dificuldade. E depois temos um novo banco, referi a importância do financiamento em qualquer negócio, não é? A provocação é que cada vez é mais difícil ter acesso ao crédito sem colaterais, e sem impugnar a nossa vida, sem apresentar avais, e gostaria de saber como é que uma micro ou pequena empresa, sem histórico e sem património, pode ter recurso como qualquer outra empresa, porque tem uma boa ideia de negócio, a este crédito. Obrigado a todos e é um prazer estar na vossa companhia. Muito obrigado, Miguel. Não sei se repararam, mas a minha função tornou-se redundante a partir de agora, não é? Porque o Miguel já fez o trabalho, uma parte do trabalho que eu ia fazer agora no painel. Bom, então vamos lá passar para o painel para conversar um bocado sobre tudo isto e vamos começar por ordem de disposição aqui. Fidelidade, o Pedro Pérez. Novo Banco, Vítor Dias. Fernando Amaral, da Sandys. E o José Pedro Farinha, da Visão. Já agora, como eu há bocado disse, nós estamos em streaming, estão mais de 100 pessoas em direto neste momento, e eu gostava de dizer às pessoas que estão desse lado que também não perdem pela demora, podem colocar as vossas questões, depois a Xana Pereira, que está ali, farma já chegar aqui.
Só um pormenor, para quem está daquele lado também, a parte da pergunta que eu andei vai ficar para o fim, depois da intervenção da vice-presidente do ISCAP, e isso refere-se a questões que venham da sala, mas também quem está daquele lado. José Pedro Farinha, parece que a malta estava a adivinhar, não é? Estas questões que estamos aqui a tratar, é que algumas das questões que o Miguel levantou ali vão ser tratadas no Corporate Vision de sexta-feira, não é? Nomeadamente as questões de fundo de maneio, liquidez, rentabilidade. Não é? Queres antecipar um bocadinho isto? Estamos aqui perante uma plateia essencialmente de estudantes. Sim, antes de mais, boa tarde a todos e muito obrigado ao ISCAP pelo fantástico acolhimento que já me habituou de outras vidas e que continua, portanto, muito obrigado por nos terem recebido desta maneira e por ser eu um dos culpados, portanto, tomo a liberdade de agradecer em nome do Corporate Talks. E é verdade, Camilo, portanto, eu acho que um dos grandes problemas, e sobretudo para uma escola de contabilidade como o ISCAP, é que nós ensinamos e continuamos a ensinar contabilês. E isso provoca-nos dois problemas. O foco no balanço e na demonstração dos resultados, deixando muitas vezes para trás a importância do fluxo financeiro, do ciclo de caixa e da necessidade e capacidade de transformar esta rentabilidade em liquidez, este resultado em caixa. Isso é um problema que todos nós sentimos, até em casa, portanto, quando fazemos a gestão de tesouraria em casa. E por outro lado, temos o problema de continua a ser o grande drama dos empresários, que é o meu contabilista diz-me que eu tenho lucro, mas afinal não tenho dinheiro. E todos nós temos que explicar isto todos os dias, nós contabilistas, e os empresários continuam com este drama. Quando somos gerentes de uma microempresa, isto é ainda mais grave, porque quando chegamos a casa ainda temos que explicar que tivemos lucro na empresa ou não temos dinheiro na empresa nem em casa. E fica de facto mais difícil. Portanto, nós vamos avaliar isto no Corporate Vision de sexta-feira. Mas, de facto, o Miguel lembrou muito bem que muitas vezes quando se faz um business plan é importante financiar o investimento necessário para arrancar com a atividade. Portanto, eu vou plantar pistachos e preciso de um trator, portanto tenho que financiar o meu trator, mas depois esqueço muitas vezes quanto tempo é que demora até que gasto o gasóleo, um bom custo, até que lavro a terra, semeio os pistachos e até que os vou vender e receber do cliente. E, portanto, todo este ciclo também tem que ser financiado, porque durante este intervalo eu tenho que continuar a pagar salários, pagar gasóleo, pagar os custos, levar dinheiro para casa e, portanto, é fundamental não só contarmos com o financiamento para o investimento, mas também com o financiamento para o fluxo de caixa de tesouraria, para as necessidades de fundo de maneio, como o Miguel alertou e muito bem. E, portanto, também temos outro problema em Portugal, é que insistimos em fazer negócios sem dinheiro. Portanto, todos nós hoje... Eu no outro dia ouvi uma frase espetacular que diz que um bom empreendedor é aquele que só usa o dinheiro dos outros. Eu ainda não consegui ser empreendedor, mas se alguém souber o truque, eu fico à espera para me tornar num bom empreendedor. E já agora, vamos esquecer, é um assunto que nós vamos abordar também no programa de sexta-feira, é que eu nunca confiarei numa empresa que tenha €1 de capital social, ok? Há muita gente que faz demagogia à volta disso. Eu nunca negociarei com uma empresa com €1 de capital social. Vítor Dias, há bocadinho o Miguel quase estragava o vosso negócio da banca, a falar em crowdfunding. Estou a brincar. Mas a questão mais importante que o Miguel colocou, que é um bocadinho a questão que muita gente, sobretudo quem está daquele lado e quer ser empreendedor, coloca. Nós fazemos tudo bem. Quer dizer, achamos que fazemos tudo bem. Vamos ali uma folha Excel com previsão de receitas e despesas, já temos tudo calculado, depois temos um business plan fantástico, mas depois chegamos ao pé da banca e o que é que acontece? Os bancos olham mais para aquilo que foi a nossa prova do negócio ou olham mais para as garantias que a gente vai dar para poderem financiar esse negócio? Bom, Camilo, antes de mais, boa tarde a todos. Felicitar os promotores desta iniciativa e agradecer ao SCAP receber esta primeira iniciativa à qual o novo banco se associa com muito gosto e para mim pessoalmente também naturalmente é uma satisfação poder estar aqui a partilhar este espaço com todos vós e eventualmente espero eu conseguir acrescentar algo da perspectiva da banca. Camilo, eu vou socorrer-me de algo que os meus colegas de risco aqui, nos dizem, a nós comerciais, eu estou na área comercial do banco, nos dizem algumas vezes quando
nós, para defendermos uma ideia, um projeto que um cliente nosso nos apresentou, nos socorremos da valia das garantias, da qualidade das garantias. O que é que os meus colegas de risco nos dizem muitas vezes? Não se faz crédito por causa das garantias. Este é um princípio que, pelo menos no Novo Banco, e acredito que na maioria dos bancos, se segue. Este princípio, esta frase, significa que não chega, as garantias não são tudo na análise e na decisão de uma operação de crédito. Portanto, não é por existir uma belíssima garantia real, a hipoteca de um imóvel super fungível numa localização premium, que se deve fazer crédito. Portanto, isto significa que a valência da ideia de negócio, da perspectiva da rentabilidade daquele negócio, é absolutamente decisiva. Mas também não se pode fazer crédito sem ter em conta as garantias. Porque, e julgo que também isto é a literacia financeira, é importante não perdermos de vista qual é o papel dos bancos e da banca. Os bancos são os primeiros interessados em conceder crédito e em fazer crédito. Não só gostamos que os empreendedores venham ter connosco com boas ideias de negócio, como andamos nós ativamente a procurar os empreendedores que têm essas boas ideias de negócio. Mas, entre outras coisas, nós temos uma responsabilidade muito grande, que é selecionar muito bem quais são os projetos, porque há uma outra face da moeda, que é assegurarmos o melhor possível a segurança do dinheiro que nós utilizamos, que é o dinheiro dos nossos clientes, dos nossos depositantes. Vítor, quando nós olhamos para o balanço dos bancos, isto é da banca em geral, não tem apenas a ver com o Novo Banco, percebemos que a grande maioria do crédito está concentrada em áreas como o imobiliário, nomeadamente o crédito à habitação, e menos às empresas. Porquê? Camilo, eu aí posso eventualmente responder pelo Novo Banco. E julgo que temos alguns méritos a apresentar. Hoje ao vir para cá pensava em algumas conversas com empresários. Eu comercialmente acompanho uma rede que nos dirigimos mais aos pequenos negócios, e hoje continuamos a ouvir sistematicamente histórias, e quando estamos com os nossos clientes, de que este banco foi o primeiro banco que lá esteve quando eles quiseram lançar a sua empresa. O Novo Banco é intrinsecamente um banco ligado às empresas. E vou dar aqui um elemento mais objetivo. Somos o único grande banco em Portugal cujo ativo, portanto o crédito que está concedido, é mais concedido a empresas do que a particulares. E no Novo Banco temos uma exposição, temos muito trabalho feito com empresas dos setores transformadores e não só no imobiliário. Mas porquê que esta tendência em geral no banco tem a ver com o risco das próprias empresas, o facto de elas não terem informação suficiente? E isto é uma coisa muito relevante, porque estamos numa faculdade que ensina a contabilidade, não é? Ou seja, vocês notam na banca que as empresas em Portugal não divulgam informação suficiente ainda sobre o seu estado que permita aos bancos estarem mais confortáveis na análise das contas e dos projetos? A resposta inequívoca é sim, ainda há caminho a fazer, e portanto esta iniciativa também... Deixem-me só alertar aqui ao pessoal que está nesta plateia, quem está a ver. Isto pode ser interpretado por vocês como um problema, mas também como uma grande oportunidade, não é? Portanto, este é o grande desafio para quem está desse lado. Reparem o que é que o Vítor está a dizer. De facto, existe esse problema por parte das empresas. Ora, nada mais, e recorrendo ao apelo que nós desenhámos quando criámos o Corporate Vision, por exemplo, e agora o Corporate Talks, que é, a nossa grande preocupação na economia é fazer negócios, certo? É a preocupação de uma empresa. Uma empresa só sobrevive se fizer negócios, e se for rentável com os negócios que fazem. Ora, é muito importante que, nesse processo, haja uma transparência total da empresa, da informação dessa empresa, porque quando um banco, ou quando os vossos counterparts, do outro lado, os fornecedores, nomeadamente, forem negociar com vocês, têm que ter a certeza do que estão a ver corresponde à realidade.
Ora, isto passa muito e é um grande desafio que vocês têm pela frente, enquanto estão no Estado. Desculpe lá, Vítor. Não, é isso mesmo. Portanto, há claramente caminho a fazer. O nosso tecido empresarial ainda há evolução, sem sombra de dúvida, mas ainda há muito caminho a fazer de perceber também, e também é um tema de literacia financeira, que o banco, quando apoia, quando dos vários projetos que lhe são colocados diariamente à frente, seleciona determinados projetos, passa a ser um parceiro, e muitas vezes um parceiro muito importante em toda a estrutura da empresa e na atividade da empresa. E, portanto, devia ser do próprio interesse da empresa e dos empresários terem, em primeiro lugar, boa informação, a informação atempada. Há trabalho a fazer também da parte dos nossos contabilistas, de disponibilizarem a informação não só com qualidade, mas de forma mais atempada, e partilharem essa informação com os vários stakeholders da empresa, inclusivamente com os bancos. Deixa-me ouvir aqui o Pedro. Pedro, seguros, fidelidade. Vocês estão no mercado, caramba, há muito tempo, não é? São provavelmente a empresa mais antiga em Portugal. Eu já fui cliente da Fidelidade, devo dizer, tenho bastante impressão da empresa, mas agora olhando aqui para o segmento empresarial, para o que nós estamos aqui a conversar, porque é que é importante a relação entre quem cria um negócio ou quem está a desenvolver um negócio e uma seguradora? Bem, boa tarde a todos, presentes e em casa. Camilo, efetivamente a Fidelidade é uma seguradora com mais de 200 anos e com muita história, não é? Eu costumo dizer que quem está aqui há 200 anos tem que haver uma razão, não é? Tem que haver uma razão. Acaba por ser um pouco a resposta ali ao Miguel, mas depois já falamos nisso mais tarde, aquela provocação. Bem, eu penso que os seguros fazem obrigatoriamente parte do ecossistema das empresas. Não se podem dissociar os seguros das empresas nem as empresas dos seguros. É claro que nós podemos olhar para os seguros apenas no campo obrigatório, e claro que se estivermos a partir do princípio que estamos a falar de pequenos negócios, pequenos projetos de investimento, naturalmente estaremos a falar tendencialmente de seguros obrigatórios, mas o seguro deixou de ser apenas um seguro propriamente dito. O seguro passou a ser a garantia do bem que a empresa tem. E isso é muito importante que nós pensemos assim, que nós não pensemos apenas como a obrigação de termos o seguro do automóvel ou o seguro de acidentes de trabalho, ambos obrigatórios, mas pensemos que quando queremos um financiamento de alguma entidade, ou não, ou quando estamos nós próprios a investir na nossa atividade, nós devemos garantir os bens, os nossos próprios bens. Porque os sinistros ocorrem. E não é aos outros, não é? Ocorrem-nos a nós. Casa assaltada, trancas na porta. Não é? Mas é claro que acontece sempre aos outros. É sempre aos outros que vai acontecer, nunca a nós. Até que um dia algo nos sucede. E aquilo que andámos a investir durante anos e anos, a tentámos desenvolver um negócio, fizemos com que a empresa crescesse, deixasse de ser apenas uma startup e passasse a ser uma empresa com consistência e com valor no mercado, de repente, por alguma ação que nos é completamente alheia, que de um seguro é disso que estamos a falar naturalmente, aquele património, aquele investimento foi-se. Um incêndio, uma inundação, uma tempestade, os riscos mais básicos até. E nós temos que ter presente que o seguro serve para isso mesmo. Serve para garantir que tudo aquilo que nós investimos, seja para dar a garantia a entidades financeiras, seja para dar a garantia a nós próprios e ao investimento que fizemos, deve ser feito e deve ser contratado para que, caso aconteça alguma coisa, nós estejamos lá. Sim, eu vou deixar a provocação de Miguel mais para o fim, mas uma das coisas que queria perguntar, Pedro, imagino que quem está aqui nesta sala que ainda não tem experiência empresarial, perguntar assim, olha, mas espera aí, mas nem todos os seguros são obrigatórios, nem todos os seguros são absolutamente necessários, ou seja, aquilo que a lei nos exige. É possível separarmos as duas coisas entre seguros obrigatórios e aqueles que são facultativos, mas apesar de tudo ajudam nos negócios? Sim, claramente. Bem, seguros obrigatórios, olhemos apenas para dois agora, muito de repente, o seguro dos automóveis e o seguro de acidentes de trabalho. Estes são obrigatórios por lei, portanto, todas as pessoas ou todas as empresas têm que os contratar. Agora, nós temos que tentar perceber até onde é que vai a capacidade financeira de uma empresa para que possa transferir para uma seguradora os demais riscos. E que demais riscos são esses? O património, os multirriscos empresa, ou os seguros das suas pessoas.
os employee benefits, cada vez mais em voga. Seguros de saúde, seguros de acidentes pessoais, seguros têm cada vez mais peso hoje em dia, não é? Sem dúvida, porque cada vez mais olhamos para fringe benefits, olhamos para a forma como nós podemos aportar valor para a nossa equipa. Porque as nossas equipas e as nossas pessoas são naturalmente o maior valor que uma empresa tem. O investidor, o empresário, pode ter feito um grande investimento para desenvolver a sua empresa, mas desenvolveu-a com base numa equipa, com base em pessoas, e desenvolveu essas pessoas, não as quer perder. Portanto, naturalmente, também deve dividir com eles alguma cota parte daquilo que conseguiu desenvolver ao longo do tempo. Pedro, eu cada vez encontro mais empresas onde, como sabem, nós temos um problema de mão de obra em Portugal, não é? E sobretudo na mão de obra qualificada. Isto significa o quê? Como a pool é limitada, a concorrência agora das empresas, que há muito boas empresas já, é cada vez maior e vão buscando funcionários a outras empresas. E eu cada vez mais encontro empresas onde dizem que a pessoa não saiu porque tinha, por exemplo, um excelente seguro de saúde. Isto faz parte daquilo que é a forma de cativar e fidelizar um trabalhador, um funcionário. Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas que a forma como a empresa trata os seus colaboradores é claro, é um bom caminho para o manter. É uma boa fidelização desse mesmo colaborador. Mas hoje os seguros de saúde, para muitas pessoas, já não são apenas só seguros de saúde. É verdade. Portanto, a Multicare, em particular, deixou de tratar o seguro de saúde como um seguro apenas para tratar doença, mas também como prevenção dessa mesma doença. Ou como programas como o Vitality de hábitos de vida saudável. E essa vida saudável e essa prevenção também contribuem para o bom desenvolvimento da nossa economia. Porque, naturalmente, que se temos menos doenças, estamos naturalmente mais capazes de trabalhar, mas também, financeiramente, estaremos a ocupar menos verba, ou menos camas de hospital, ou menos utilização de recursos que podem ser necessários para outros. Fernando, o que é que o software pode ajudar neste processo? Boa tarde, agradecer na pessoa do Sr. Presidente o convite para estarmos aqui todos juntos a falar de um tema que eu acho que é tão importante. Há bocadinho o Miguel falava da importância do software. O software é extremamente importante porque é a ferramenta que vai ajudar a fazer o tal casamento que falava há bocadinho o Miguel entre a classe 1 da contabilidade e a classe 7. Portanto, entre o dinheiro que está no banco e as vendas. E cada vez mais nós aí temos assistido a uma evolução muito grande daquilo que é o empresário português, porque antigamente o software de gestão era utilizado quase como máquina de escrever, quase como qualquer coisa para produzir faturas. E cada vez mais nós vemos empresas em que a questão do BI, a questão dos dashboards de gestão, portanto o apoio à decisão é extremamente importante. Portanto, o capital humano é muito importante nas organizações, mas até o tirar o potencial desse capital humano, ele é muito mais bem conseguido quando o software é capaz. Agora vou dizer algo que é um pouco anticomercial, que é hoje em dia não há mau software. Software, genericamente, é todo bom. Há melhores e piores implementadores. O desafio há pouco do Miguel era como escolher a melhor solução, o melhor software. O truque, se calhar, não é escolher o melhor software, mas sim escolher quem melhor implementa aquele software, quem melhor implementa a ferramenta. Porque hoje em dia nós já ouvimos falar de marcas e ouvimos falar de uma marca que foi muito boa, correu muito bem e foi um sucesso, e exatamente a mesma marca, noutra solução, noutra empresa, foi um desastre total, em que não se cumpriu o budget, não se cumpriu nada e não cumpre nenhum dos objetivos. O licenciamento, eu costumo dizer na brincadeira, o CD, o setup de instalação, é exatamente o mesmo, seja por uma má instalação, por uma boa instalação. A diferença está nas pessoas. E aqui entra um fator extremamente importante, que é o tipo de organização e a dimensão da empresa. Nós, no nosso caso em particular, nós temos 3 produtos completamente distintos. Temos o Lidata, que é um produto
mais para a área... Como é que se chama? Alidata. Alidata, sim. Que é um produto mais para empresas na área da logística, de produção, ou seja, oficina, especializado. Nessa área. Sim. Porque fazer uma fatura, por exemplo, numa oficina de carros, não é a mesma coisa que fazer uma oficina que passa publicidade na Accenter. E nós temos estes 2 clientes. E, portanto, não é o mesmo produto. Temos o Sendis, que é um produto mais financeiro, portanto, um produto mais para empresas de serviço, e depois temos um outro produto que é a Master Strategy, que é um produto, uma versão entry, com um preço muito mais competitivo, onde eu estou a chegar de Cabo Verde, que a Carla Costa se queixava que estava muito vento com 26 graus, que é uma coisa horrível. Cá está muito melhor, há menos vento cá, eu confirmo isto, mas pronto, os 26 graus também foram. E esta é a grande dificuldade. E agora acresce com outras dificuldades, por exemplo, que é a questão da cibersegurança. Portanto, a sensibilidade que hoje tem que se ter para a parte da IT, hoje é extremamente importante. Porque senão vamos ter que ir falar com os bancos, com os seguros, quando estas coisas correm bem, acho que nem os seguros, há muitas empresas, por exemplo, a falir, porque não têm um bom sistema de backup, porque há coisas muito básicas que não se fala porque se está deparado. Nós vimos recentemente alguns exemplos em Portugal preocupantes. Claro. E de empresas com dimensões que isto não devia de ser tema. Não são empresas de vão de escada. Exatamente, que isto não devia ser tema. Dezenas de milhões de euros. O que quer dizer, quando falamos de microempresas ou de PMEs, a realidade não foge muito dessas grandes. Eu digo na brincadeira, o Covid foi o melhor comercial que eu tive nos últimos anos. Porque eu andei durante uma década a falar de transformação digital, BPMs, CRMs, com sucesso relativo. E o Covid, em 15 dias, conseguiu explicar aquilo que eu não conseguia explicar numa década. Vocês não imaginam a quantidade de routers, servidores, BPMs, CRMs, tem sido uma coisa fantástica. E eu nem preciso fazer nada para vender, porque são as pessoas que vêm à procura. Porque as pessoas hoje já perceberam a questão do negócio online, de ter um canal, a questão do online que é extremamente importante. Eu tinha amigos meus que diziam, a título particular, jamais em tempo algum eu ponho o meu cartão Visa na internet. Hoje não almoça. Hoje, se não puser o cartão Uber Eats, não vai entregar nada, bora lá a casa, não é? Portanto, todo este racional mudou nas empresas. O que tu estás a dizer é que os sistemas de software de gestão são fundamentais para acompanhar a contabilidade e a informação de gestão. Claro, não há contabilidade se não houver sistemas de gestão, não há sistemas de gestão se não houver contabilidade. Deixa-me voltar ali ao José Pedro. José Pedro, isto é realmente assim. Já agora uma pergunta que tenho para ti. Nós estamos a assistir cada vez mais a sofisticação está-nos a levar à automatização destes processos. Isto é uma ajuda para vocês ou é um desafio? Eu tenho lido cada vez mais que a profissão de contabilista vai acabar. E eu acho que a profissão de contabilista está a repete lá, desculpa lá. Não fales com essa rapidez. Diz lá alto e devagarinho, estás numa escola de contabilidade. Tenho ouvido cada vez mais que a profissão de contabilista vai acabar. E o desafio que eu lanço é a profissão de contabilista está a nascer. Portanto, nós vamos deixar de ser robôs humanos, que preenchemos declarações fiscais, que vamos dizer ao nosso cliente que ele tem que pagar X valor de IVA daqui a uns dias, alguns dizem que é amanhã, e vamos passar a poder ter tempo para tirar partido da tecnologia, disto que o Fernando explicou e muito mais, para que consigamos fazer análise de dados, consigamos pensar na tendência do cliente e conseguir adivinhar o que é que o cliente vai fazer a seguir, conseguir dar antecipadamente o que é que vai ser a consequência das suas decisões, para que nos foquemos nesta análise e, em conjunto com o cliente, nos concentremos no juízo de valor. Deve ser algo que vocês já ouviram falar nas aulas. Juízo de valor significa que nós nos vamos sentar com o nosso cliente e vamos obrigá-lo a pensar na contabilidade. Agora experimentem falar com o cliente na conta 1 ou na conta 7, como disse o Fernando. Ele certamente que vos vai receber de braços abertos. Mas, se levarem o dashboard que o Fernando explicou, que sai automaticamente do sistema, que nós até alimentamos a partir de uma coisa que ninguém gosta, que se chama SAFT. Portanto, peço desculpa aqui pela palavra chinesa. Mas SAFT é um fecheirinho transversal a qualquer software, que nós carregamos no botão e o software nos dá um fecheiro SAFT, que é padronizado.
E pelo facto de ser padronizado, significa que nós podemos pôr algo que trabalha a seguir a estes ERPs, como robótica, análise de dados, a alimentar um conjunto de dashboards interativos com os clientes, onde eles conseguem navegar na informação, ver gráficos, ver rácios, perceber como é que se posicionam comparativamente com o mesmo setor de atividade, comparativamente com os vizinhos, e com isto vamos contribuir com informação útil para que eles possam suportar as suas decisões. E isto sim é sermos contabilistas. Eu tenho a certeza que pelo menos os alunos, todos costumam ler dia sim, dia não, as características qualitativas da informação financeira, que está na estrutura conceitual do SNC, certo? Mas tenho a certeza que hoje todos vão ler, ok? São só 2 páginas. E isto é o que os nossos clientes, os nossos stakeholders precisam que nós lhes entreguemos. Portanto, informação que eles consigam compreender, que consigam comparar, que lhes seja relevante para que eles possam suportar as suas decisões. E isto vem, sobretudo, tirarmos partido da tecnologia. Não querendo ser concorrente do Fernando, eu não percebo nada de tecnologia, mas uma coisa eu tenho a certeza, sou muito mau a mexer no Excel. Portanto, ao princípio achava que aquilo era um Word aos quadradinhos, depois até percebi que fazia contas, mas acho que o Excel é uma ferramenta altamente perigosa, não sei se concordam comigo. E por isso, muitas vezes nós temos necessidade de completar a oferta tecnológica das grandes marcas que nos satisfazem, portanto eu sou cliente há 20 e tal anos, nem parece, do Fernando, portanto não posso dizer mal de um... Eu tenho 24. Não. Começámos cedo os dois. E, portanto, não estou a dizer mal da aplicação, estou a dizer que há aplicações que nós podemos trabalhar e complementar para ajudar. E, portanto, ali respondendo também ao Miguel, eu gostava de vos desafiar a ir à página da Vision e a visitarem uma ferramenta que se chama Vision Plan. E a ferramenta Vision Plan serve para que nós, interativamente com o nosso cliente, possamos fazer uma coisa fundamental para todos os negócios, que é o business plan e planearmos o nosso futuro e fazermos análises de sensibilidade. Portanto, não tem nada a ver com a contabilidade, não estou a fazer concorrência ao Fernando, pelo contrário, porque o que eu mais quero depois é obter informação do ERP para alimentar e verificar se o que eu planeei está certo e voltar a planear. O business plan não é algo que se faça uma vez no início da vida da empresa, portanto isso é obrigatório, vamos apresentar ao banco, ou vamos apresentar ao nosso tio que até nos dá uns trocos para montar um negócio, mas o business plan é aquilo que nós devíamos fazer sempre que pensamos em fazer um investimento novo, nem que seja um investimento no ERP, e perceber como é que vamos tirar partido deste investimento. Deixa-me só comentar aqui uma coisa que o Zé Pedro disse agora que é extremamente importante. Eu acho que as nossas 2 profissões estão em extinção, porque os escritórios de contabilidade vão ter que ser cada vez mais tecnológicos e as empresas tecnológicas vão ter que ser cada vez mais consultoras. Porque hoje em dia quem compra um sistema não quer falar a tal linguagem que o Zé Pedro falava, que é o tal contabilês. As pessoas, então se forem startups, se forem coisas que estão a começar, as pessoas querem se focar muito na parte operacional do negócio. E isto não acontece só nesta profissão. Não é para estar gente aqui para falar de oficinas de carros, mas cada vez mais, hoje em dia, quando temos uma avaria no carro, antigamente tínhamos um cano que encostava o ouvido ao motor e dizia que tinha lá um problemazinho qualquer. Hoje já ninguém encosta o ouvido ao motor. Há de ligar lá, ter lá uma ficha qualquer, onde liga qualquer coisa, e o computador é que lhe diz o que é que tem. Isto há de ser igual na contabilidade, isto há de ser... Aliás, quando a gente fala da autoridade tributária, os indicadores que há hoje, o SAFT-PT, não é só para estas coisas maravilhosas de termos padronizado. Portanto, quando a gente fala em Big Brother, eles hoje em dia não há nenhuma inspeção que seja ao calhas. Quando alguém é inspecionado, há rácios, há racionais para que aquela empresa seja inspecionada. E isso é uma responsabilidade vossa também, não é? Porque haver alguma eu já não digo total, digo alguma correspondência entre o que vocês estão ali a certificar nas contas e depois aquilo que o fisco vai perguntar quando manda lá um inspetor. Deixa-me voltar à banca, ao novo banco. Vítor, há bocadinho o Vítor dizia que é tão importante olhar para a questão do plano de negócio e da proposta que a minha empresa está a fazer ao banco, como para as garantias. Mas agora, imagino que nós estamos a falar essencialmente sobre ideias novas, investimento, empreendedorismo. Que instrumentos é que vocês têm que podem ajudar quem esteja daquele lado ou quem esteja a ver e tenha uma ideia de negócio, ou então queira fazer um investimento?
Qual é o apoio que vocês podem dar? Que instrumentos é que estas pessoas podem contar? Bom, podem e devem sempre vir ter connosco, em particular com o novo banco, para em conjunto analisarmos a ideia e o plano de negócios. Já vimos que as garantias, por muito pouco sexy que seja o tema, não conseguimos passar ao lado deles, sejam elas quais forem, podem ser de diferente natureza. Por uma questão de proteção do capital do próprio banco. Por questão de proteção do próprio capital do banco. Vocês nunca esqueçam de uma coisa, é que um banco tem empréstimos que tem depósitos. E, portanto, aquilo que nós emprestamos ou é depósitos, ou então é o financiamento que o banco vai buscar de outra forma, mas tem que proteger essa poupança. Portanto, quanto mais chato um banco for no risco, podem ter a certeza que os vossos depósitos são mais seguros. Camilo, a banca é aquela atividade que consegue ser criticada por fazer e por não fazer. Exatamente. Todos os dias ouvimos críticas à banca porque correu demasiados riscos na concessão de financiamentos. E o inverso também o inverso exatamente da mesma forma. Portanto, nós caminhamos sobre um caminho estreito de fazer o melhor equilíbrio entre essa segurança que concedemos aos nossos depositantes e o papel de estar ao lado dos empreendedores e dos empresários, ajudando a fomentar o crescimento da economia. E agora os instrumentos que vocês têm que podem ajudar? Sim, como as garantias são importantes, a banca tem vindo a trabalhar, e o novo banco em particular, ainda agora em janeiro, fevereiro, lançamos mais uma linha que trabalhamos em conjunto com o Banco Europeu de Investimento, de 1.350 milhões de euros que está à disposição dos nossos empreendedores e dos nossos empresários, e portanto este caminho de trabalhar articuladamente com entidades como as sociedades de garantia mútua ou como o Banco Europeu de Investimento, que são entidades terceiras que no fundo prestam garantias, ajudam a viabilizar muitos projetos cujo a parte fraca pudesse ser a garantia. Portanto, esta é uma das vias, provavelmente a principal nesta altura, que a banca, em conjunto com estes parceiros, em conjunto com os empreendedores, tem condições de tornar viável e fazer avançar e os bons projetos não ficarem no papel. Pedro, aquele desafio que o Miguel há bocado lançou, que é a questão da cobertura depois dos riscos, quando acontecem os sinistros. Bem, eu penso que é, hoje e cada vez mais, uma das respostas mais fáceis que a fidelidade consegue dar, sinceramente. As seguradoras, em particular a fidelidade, naturalmente, é por ela que falo, existe para pagar sinistros. Sempre que eles aconteçam. E sempre que eles aconteçam, porquê? Porque aquelas letras pequeninas que se falava no passado, isso deixou de existir. A transparência no contrato de seguro é algo que faz parte do nosso dia-a-dia, não é? E, à parte disso, também o próprio ADN da fidelidade promove relações de longo prazo. E essas relações de longo prazo só existem se nós tivermos a capacidade de materializar aquilo que vendemos. E materializar aquilo que vendemos é naturalmente pagar o sinistro, se assim tiver que acontecer. Esse é o grande princípio. Aliás, esta mesma garantia acaba por ser materializada com a definição de rating para a fidelidade, não é? Recentemente. Ou seja, isso também promove que todos os nossos clientes tenham a certeza de que a fidelidade é uma seguradora com rácios de solvabilidade interessantes e capaz de honrar os seus compromissos. Penso que é naturalmente a melhor das respostas que poderei dar para a materialização da regularização de um sinistro. Pedro, eu nos últimos tempos, quando falo com as seguradoras e sobretudo em alguns dos riscos que o Pedro referiu há bocadinho, dizem-me que notam que as empresas têm muito mais cuidado com os processos produtivos, nomeadamente a questão do trabalho, dos acidentes de trabalho, do que acontecia antigamente. Isto acontece por causa da exigência que as seguradoras colocam na negociação com as empresas? Penso que não. Ou é um efeito de legislação? Não apenas. Okay. Apenas. Eu penso que nós devemos distinguir pequenas empresas de médias ou grandes empresas. Sim. As pequenas empresas têm tendencialmente as mesmas necessidades, os mesmos riscos seguráveis, o portfólio de seguros que temos disponível acomoda na sua grande maioria os riscos pretendidos, mas quando nós
entramos em médias ou grandes empresas, cada empresa é diferente da outra. Diz-se que não existem duas pessoas iguais, pois bem, também não existem duas empresas iguais. E essas empresas vão à procura naturalmente de se distinguirem. E de se distinguirem cada vez mais com a segurança dos seus trabalhadores, com a qualidade dos seus processos produtivos, com a capacidade de trabalharem com maior eficiência. E naturalmente isso são vetores que fazem com que a própria seguradora também consiga apresentar rácios, ou taxas ou prémios, a esses mesmos clientes, diferentes daqueles que apresentaria se por acaso não tivessem esse mesmo cuidado. É claro que esse trabalho, e eu disse-o na primeira... Mas é importante passar essa mensagem, mesmo para quem nos está a ver em streaming, porque o prémio varia muito daquilo que é a forma como a empresa está estruturada, não é? E como se relaciona com a seguradora. Exatamente. Ora bem, eu penso e o mesmo vale para a banca com as taxas de juros, por exemplo. Claramente. Eu penso que já passámos o tempo, não é, em que o seguro só existe para pagar. E o seguro hoje, no caso da fidelidade, existe também para prevenir. Nós fazemos análise de risco, nós damos sugestões às empresas de como é que se devem comportar, quer seja no campo patrimonial, quer seja no campo de acidentes de trabalho e na forma como os seus trabalhadores se movimentam, se operam, porque tudo isso vai contribuir para uma relação de win-win. Porque a fidelidade ganhará certamente por ter riscos melhores, mas o cliente também paga um prémio mais baixo. Pagará um prémio mais baixo. Ou pelo menos não verá agravado o seu prémio porque teve sinistralidades elevadas. E, como disse há pouco também, existindo no ADN da fidelidade a criação de relações de longo prazo, faz com que o nosso grande propósito não seja vender um seguro para um ano. Aliás, os seguros vendem-se por ano e seguintes, maioritariamente. Portanto, nós estamos mais preocupados com os seguintes do que com o próprio ano, não é? Porque fidelizamos o nosso cliente, mas também garantimos a solvabilidade dos nossos investimentos e da nossa carteira. Isso é naturalmente muito importante. Zé Pedro, nós estamos a olhar para isto, estamos a ver que existe cada vez mais uma preocupação de colaboração neste processo todo. Ou seja, é quase, por exemplo, estavas a falar há bocadinho da profissão de automatização. Mas a verdade é que o desafio para quem está aqui nesta sala e quem está daquele lado é que a contabilidade é cada vez menos number crunching e é cada vez mais aconselhamento. É isso. Eu diria que é mais do que isso, porque aconselhamento muitas vezes o contabilista já fazia, não é? Não compra um automóvel porque vai pagar a tributação autónoma. E eu acho que hoje tem que ser mais que isso. Portanto, eu acho que hoje nós temos que fazer benchmarking, temos que conseguir perceber o que é que fazemos e temos que ser chamados para tarefas onde normalmente não somos e para participarmos em decisões onde normalmente não se envolve o contabilista. Portanto, eu diria que o desafio para um empreendedor é investir um bocadinho mais na elaboração do business plan envolvendo um contabilista, por exemplo. E certamente que muitos dos empreendedores aqui, agora lanço o desafio à Ange, não é? Quantos projetos de empreendedorismo é que o business plan envolveu o contabilista na elaboração do seu business plan? E não é para que, às vezes envolvem, que é para saber quanto é que é a taxa do IVA daquele produto, mas não é disso que eu estou a falar. Portanto, eu estou a falar de nós conseguirmos realmente fazer estudos de viabilidade económica ou financeira, termos noção do ciclo de caixa, dos riscos que tem, até para que se consiga pôr esses riscos de caixa nas taxas de atualização e conseguimos perceber porque é que os negócios valem o que valem quando vamos pedir depois milhões, todos queremos ser unicórnios, não é? E quando vamos pedir milhões, e quando nos fazem aquela pergunta, mas porquê é que vale, nós vamos dizer, porque somos altamente escaláveis. E eu brinco com isso, porque na verdade é porque estamos a avaliar no método do PDC, não sei se conhecem, que é a perpetuidade do caraças. Então é que os negócios vão durar para sempre, mais do que escaláveis vão durar para sempre. E portanto, na verdade, há que envolver o contabilista para que ele ajude a destruir o sonho, porque quanto mais perguntas difíceis ele fizer, mais útil será o seu trabalho, mais fundamentado vai ficar o nosso business plan. Estão a perceber qual é o vosso futuro ou não? Estão a perceber qual é a vossa função? É isto que vos vai tornar indispensáveis. Senão ficam obsoletos. Não é? É como qualquer profissão. Perdão? Eu diria que é o nosso prazer. Sim, olha, daqui a pouco já vamos pedir a Vossas Excelências para falarem daí. Ok? Eu tinha aqui duas questões rápidas antes de libertarmos o painel, perdão. Isto é capaz de ser contágio dos programas que há para aí agora. Do painel.
e não gostava de perder a oportunidade para colocar esta questão. Olha, Fernando, uma delas é para ti. Os sistemas de backup são fundamentais. Isto vem tudo de pessoas que estão a ver a emissão em streaming. Os sistemas de backup são fundamentais para reduzir os riscos cibernéticos, mas os espaços de alojamento em cloud são caros, desincentivando as micro ou pequenas empresas. Há solução para isso? Quanto é que custa perder os dados todos numa empresa? Pois é, eu acho que foi essa equação que o espectador ainda não... É que eu compreendo e há uma tendência para eles serem cada vez mais baratos, mas há valores que não vão parar à contabilidade. Não vai parar a uma conta da contabilidade a ineficiência, não vai parar a uma conta da contabilidade não ter cópias de segurança, não vai parar a contabilidade ter um ciberataque que lhe paralisa a empresa toda, porque se existisse uma conta na contabilidade em que esse valor aparecesse refletido, o valor dos backups e da nuvem são uma ínfima parte. Eu não me recordo, não tenho de cabeça a percentagem, mas tenho ideia que anda na casa dos 17%, um estudo foi feito nos Estados Unidos, de empresas que fecham depois de serem atacadas. E não falamos de dimensão da empresa, são grandes, são pequenas. Ou seja, qual é o custo disso? Claro, fechou, por simplesmente. E depois falava qual era o efeito PDC. Eu tenho o mesmo nome que é o efeito da empresa Pirilampo. Que é o efeito? Da empresa Pirilampo. Aquelas empresas que abrem, não têm viabilidade antes de arrancar, ou pelo menos não têm conhecimento que têm viabilidade para arrancar, pensa-se que têm, porque o plano de negócios que é feito é sempre feito numa versão muito otimista. E, portanto, às vezes o contabilista, não estou aqui para defender a classe dos contabilistas, mas eu percebo a importância do que o Zé Pedro está a dizer, é preciso haver alguém que diga não, ou que diga, isso assim não vai lá, porque um empreendedor tem sempre uma tendência para ser uma pessoa que sorri por dentro e que tudo vai correr bem, e faz sempre as coisas, ou monta qualquer coisa sempre na perspectiva que tudo vai ser maravilhoso e fantástico. Ninguém se casa a pensar que se vai divorciar. Portanto, nesse dia é um dia de alegria. E às vezes eu abrir uma empresa, devia-se ter aqui algum cuidado com isso. O dia do divórcio ou do casamento? Diga? O dia do divórcio ou do casamento? Eu consigo encontrar pessoas que definem as duas partes, dizem que é um, outros dizem que é outro. Muito bem. Vítor, um dos espectadores está a perguntar, um bocado o Vítor falou da questão das garantias, e o espectador, o João Figueirinha, está a pedir para equacionar o recurso à garantia mútua. Foi isso mesmo que falei na segunda intervenção. Portanto, o recurso, o trabalho com as sociedades de garantia mútua e também com o Banco Europeu de Investimento permite, de facto, criar esta situação de maior equilíbrio entre o empreendedor, que é bom que seja otimista, porque é uma característica importante, sem esse entusiasmo e sem esse otimismo os projetos não avançam, mas de facto depois precisa de ser calibrado por um conjunto de pessoas que com ele trabalham esse processo, e naturalmente os contabilistas são fundamentais. Curiosamente não há plano de negócio que seja apresentado ao banco que não seja rentável, e portanto o Excel é uma coisa muito humilde, não é? Não, eu só tive curiosidade de fazer uma coisa. Uma vez num negócio eu pedi a uma pessoa para fazer um plano de negócio, uma ideia que ela tinha, e eu, quando eu olhei para o plano de negócio, disse assim, olha que isto ele não tinha posto o ordenado dele, portanto estava tudo menos o ordenado do próprio, e quando ele pôs o ordenado dele, eu disse, mas olha que isto vai dar prejuízo. Ele disse, não há problema, a gente vai aqui às vendas e aumenta. É fácil no Excel, é fácil fazer isto. O Excel é muito humilde, claro. Né? Aceita tudo que a gente lá fora. Vai ali às vendas, aumenta aquilo, já encaixa. E por isso mesmo, portanto, um dos aspectos que nós temos de dar muita atenção quando analisamos os projetos nas suas várias vertentes, em que o plano de negócios também é considerado, os pressupostos do plano de negócios são muito importantes, e nós temos de fazer esse trabalho, um bocadinho, às vezes, de dar más notícias, mas para filtrar. Sim, um pouco isso. Mas, portanto, sim, as sociedades de garantia mútua acabam por entrar no negócio, são mais um parceiro do empreendedor, podem ser mais um parceiro do empreendedor e das empresas
que não estão na fase de empreendedorismo, ou na fase inicial, prestando garantia que é necessária para equilibrar o negócio, para que possa haver financiamento e suprir algumas lacunas que o empreendedor tenha de aportar garantias à operação. Pedro, vocês notam que as empresas estão muito mais, do ponto de vista da informação, e quando se relacionam com vocês, estão muito mais atentas a estas questões e questões, nomeadamente de literacia, do que estavam há 10 ou 15 anos? Bem, sem dúvida. E sem dúvida porque hoje a informação está muito mais acessível, não é? Todas as empresas e todos os clientes em geral têm acesso a muito mais informação do que tinham há 10 ou 15 ou 20 anos. Pois. Mas também a culturização da nossa sociedade também é uma realidade, não é? Sessões como esta ajudam a que todos nós conheçamos e percebamos melhor como nos devemos comportar e movimentar em sociedade, não é? Isso naturalmente ajuda a que a informação do cliente quando chega ao pé de nós seja muito maior do que aquela que era há 10 ou 15 ou 20 anos. Mas para isso também contribuem os nossos parceiros, não é? Os nossos parceiros de negócio, os nossos mediadores, os nossos corretores, também ajudam naturalmente a explicar muito melhor ao cliente as suas necessidades. Também conseguem identificar, como disse, todas as empresas são diferentes, portanto cumpre-lhes também, e em conjunto connosco, encontrar soluções e personalizar soluções para empresas, não é? A ir ao encontro das necessidades, fazendo e colmatando algumas lacunas. Já agora, para quem está a ver em streaming e para quem está na sala, a questão, o Zé Pedro costuma dizer muitas vezes nos programas da Corporate Vision, que é, antigamente nós dizíamos o segredo é a alma do negócio, não é verdade? O segredo não tem nada a ver com a alma do negócio, o foco não pode ser esse. Quanto mais transparência houver de informação numa empresa, mais essa empresa tem a ganhar. Já agora queres explicar isso melhor, Zé Pedro? Tu é que sabes explicar isso melhor do que eu. O segredo é a alma do negócio? O segredo já não é a alma do negócio. Portanto, aí é que está. E muitas vezes nós apanhámos, ao longo da nossa vida, eu comecei a trabalhar há pouco tempo, como o Fernando explicou, mas alguns clientes diziam, não, eu não quero depositar as contas na conservatória, ninguém tem que ver as minhas contas. Hoje o desafio é o contrário. Hoje quem publica mais sobre as suas contas, quem divulga mais informação sobre a sua empresa, está a tornar transparente e está a abrir a porta para que apareçam investidores, para que apareçam entidades com quem se quer relacionar. E não estamos só a falar de relato financeiro, também podemos estar a falar de relato não financeiro. Porque nós hoje já pomos em causa se compramos mais barato e se por trás desse preço mais barato está em causa problemas sociais, problemas de sustentabilidade, etc. Portanto, o grande desafio hoje dos empreendedores é também partilharem com a população em geral, e obviamente há aqui stakeholders importantes, nomeadamente a banca, o relato e informação sobre a sua entidade, para que essa informação seja relevante para quem decide. A semana passada falava com um amigo meu que me dizia assim, aliás a Xana estava comigo nessa conversa, estávamos dois a falar com um amigo nosso e ele dizia-me assim, houve aqui um maluco de um cliente meu que abriu uma grande empresa, desafiou a malta toda para vir trabalhar com ele, houve pessoas que estavam com empregos estáveis 10, 15 anos, demitiram-se, vieram trabalhar com ele, mas ele tinha um projeto megalómano, não fez bem o business plan e foi à falência em 3 meses. E portanto o que é que estas pessoas não fizeram? Não olharam para a informação disponível. Portanto, vocês que vão entrar agora no mercado de trabalho, portanto, estão-me a dirigir aos alunos, para já acho que o desafio é serem empreendedores, mas os que resolverem serem trabalhadores por conta de outrem, então olhem para as contas das empresas para onde vão trabalhar. Porque às vezes um salário de mais 100 euros pode significar que essa empresa... 3 meses. Pronto. Estão a ver? 3 meses, já. 3 meses. Grande trabalho que se conseguiu fazer. E, portanto, a transparência hoje é fundamental para que toda a gente possa suportar as suas decisões. Mais uma vez, tenho que puxar o braço à minha sardinha. Não há transparência se não houver aqui um grande envolvimento com o contabilista na produção do relato financeiro. Se nós dissermos ao contabilista, mande-me o balancete porque o banco pediu, a contabilidade, por mais barata que seja, é caríssima. Se nós nos envolvermos na realização da contabilidade com o nosso contabilista, porque afinal a contabilidade é sexy, então, quando o banco pedir a informação, nós temos o relatório espetacular para lhes entregar. E o banco vai ficar agradecido. E vai dizer, olha, a empresa não sei quantos, entregou-me um relatório espetacular. Já nem quer saber das garantias. Pedro, só antes de chamar a professora Ana Maria Bandeira para fazer aqui o sumário disto, e já agora vou pedir às pessoas que estão na sala, e mesmo de quem está do outro lado, que vão apurando as questões, ok?
daqui a pouco estes senhores vão poder responder às vossas questões. Há aqui um espectador a perguntar se as seguradoras, porque ele diz uma evidência, que é, na questão do ciberrisco, há as empresas que já foram atacadas e aquelas que vão ser atacadas, porque isto é inevitável. E ele pergunta se, do ponto de vista de seguros, há alguma solução que as seguradoras tenham para cobrir esta área também. Sim. Em particular, a Fidelidade tem um produto, Cyber Safety, que garante ataque a riscos cibernéticos, portanto, e limita um pouco o efeito que o Fernando estava a dizer há pouco. O efeito que o Fernando disse há pouco. Naturalmente que, e só fazendo aqui um pequenino realce, é que nós temos um portfólio de produtos muito vasto, mas naturalmente que é preciso que o cliente perceba ou conheça esse portfólio, ou perceba qual é que é a necessidade de contratar esses mesmos produtos. E para isso podem contribuir ou os sites que a Fidelidade tem de informação, até alguns dedicados apenas a empresas, como o My Fidelidade Empresas, mas também os nossos parceiros. Nós temos mais de 1.500 parceiros profissionais, 400 lojas franchisadas, e que hoje em dia um parceiro, um mediador de seguros, já não é, passo a expressão e não me levem os de antigamente a mal, mas já não é apenas um vendedor, ele é um consultor. Ele cada vez mais tenta encontrar soluções que vão ao encontro das necessidades. Portanto, esse nosso espectador que utilize, por favor, as nossas casas ou os nossos parceiros para ir ao encontro de soluções. Muito bem, olha, é a altura em que eu vou chamar a professora Ana Maria Bandeira para traçar aqui o sumário de que vamos a conversar. Já agora não se esqueçam, vão anotando as vossas questões para colocar a seguir. Há aqui muita matéria interessante e em alguma parte ela diz mesmo respeito ao vosso futuro, que vale a pena vocês pensarem. Faz favor, professora. Muito obrigada. Antes de mais, eu quero saudar todos os presentes aqui nesta sala e também os que estão a assistir virtualmente, os colegas de painel. Camilo Lourenço, é um prazer imenso, pela primeira vez conheço pessoalmente, já o conhecia dos média e de facto é um nome de referência na nossa sociedade, no que diz respeito à literacia financeira, portanto é um prazer tê-los aqui connosco e coube-me a mim aqui assim, digamos, fazer um ponto de situação do que aqui hoje foi debatido. O Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, mais conhecido por SCAP, instituição de ensino ligada essencialmente às ciências empresariais, tem uma grande preocupação, ou uma das suas grandes preocupações, que é, efetivamente, a criação de um forte relacionamento com o mundo empresarial. Pelo que é também por via deste tipo de evento que estamos hoje aqui a realizar, que cabalmente cumpre o seu papel. É com enorme satisfação que estou presente neste evento, na qualidade de diretora da Licenciatura em Contabilidade e Administração e no âmbito do Trivia de Contabilidade. Evento organizado pelos nossos estudantes da Licenciatura em Contabilidade e Administração, deste muito nobre instituto, o maior no ensino da contabilidade em Portugal. Devo então destacar o facto dos estudantes terem dado o seu melhor no apoio da organização deste evento, o Corporate Talks. Por isso, eu peço uma salva de palmas para os nossos estudantes que fizeram este trabalho e que estão aqui connosco. Como já referi, o papel que me foi atribuído neste painel de notáveis das várias áreas do mundo empresarial foi o de fazer uma resenha do que aqui foi discutido e de apresentar soluções académicas para que se produzam profissionais com mais literacia financeira. Assim, tendo como tema principal ideias e investimentos, a sessão foi fértil em ideias e a discussão foi interessante, dados diversos pontos de vista aqui presentes. Destacando-se a importância da viabilidade dos novos projetos, procurou-se então dar resposta à questão:
como construir um caminho destinado ao sucesso pela transformação de uma ideia num projeto de investimento. Tendo em conta os aspectos como o financiamento, a segurança e os incentivos, esta sessão teve o seu percurso. Com a moderação do Camilo Lourenço, como já referi, muito conhecido pelas suas famosíssimas intervenções na nossa sociedade, através dos diversos meios de comunicação, tivemos então aqui assim a participação de várias personalidades. O Pedro Pérez da Fidelidade, o Vítor Dias do Novo Banco, o Fernando Amaral da Sendis, Portugal, e o Pedro Farinha da Vision, uma instituição que está muito ligada a esta parte, a área da contabilidade e dos profissionais de contabilidade, tendo em conta que o seu principal foco é a consultadoria. Assim sendo, este debate de ideias começou em primeiro lugar, aqui com uma associação que representa os jovens, porque é designada da Associação Nacional de Jovens Empresários. Então nós tivemos aqui o Miguel Trindade, que muito bem nos apresentou esta associação, que é muito importante na nossa sociedade, e destacou alguns aspectos fundamentais da literacia financeira para os jovens empreendedores. Destacou também a importância da dimensão financeira, porque esta dimensão é fundamental para o sucesso dos projetos empreendedores. E também destacou aqui assim o importante papel dos contabilistas e dos analistas financeiros. De seguida, o Camilo Lourenço passou a palavra ao Pedro Farinha. E o Pedro Farinha veio apresentar quais são os principais desafios para um novo projeto, para começar um novo projeto. As questões de financiamento para o investimento e também para as questões de financiamento para os fluxos de caixa. Ele fez aqui assim a apresentação deste trade-off que é financiamento para investimento e financiamento para fluxos de caixa, porque um empresário tem que ter fluxos financeiros para poder andar com a sua atividade, para poder realizar as operações necessárias para poder ir ao encontro do objeto, do principal objetivo da sua atividade. O Vítor Dias do Novo Banco foi desafiado pelo Camilo Lourenço para abordar o tema do risco de financiamento para os novos projetos. O Vítor Dias, obviamente, defendeu a sua dama, porque não é possível conceder crédito sem garantias. As garantias têm que lá estar, e mesmo no caso dos jovens empreendedores, é necessário garantias, é necessário um bom plano de negócios, mas também as garantias têm que lá estar, porque o banco, para conceder crédito, tem que garantir também os depósitos dos seus clientes e, portanto, há aqui a necessidade de gerir estas duas grandes áreas importantes. Depois, foi apresentada aqui também por parte do Pedro Pérez da Fidelidade a importância dos seguros,